kit robótica. PF encontra em documentos. PF encontra Arthur, melhor dizendo, em documentos e envia caso ao STF. Gente, eu estou aqui no site do Último Segundo, tá? Que tá falando aqui sobre os documentos que foram apreendidos pela Polícia Federal, tá? Que entre esses documentos tem um caderno caixa, né? Com pagamentos, datas e beneficiários, né? Que foi encontrado pela PF justamente em posse do Luciano Cavalcante. Luciano Cavalcante aí, que é ex-assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? E que também é conhecido lá em Brasília por ser braço direito do Arthur Lira, né? A PF mandou essas informações para o Supremo Tribunal Federal. E aqui a matéria do Último Segundo, portal IG, Último Segundo, melhor dizendo, fala que, cadê? Aqui, pronto. A documentação apreendida durante uma operação de busca e apreensão da PF, realizada no 1º de junho, foi encontrada no endereço de Luciano Cavalcante, ex-assessor do presidente da Câmara, Arthur Lira, e um motorista, no caso, o motorista do Luciano Cavalcante. A PF encontrou em um relatório, melhor dizendo, anotações que mostram valores ao lado de nomes e datas de pagamentos. E uma das transações é o valor de 100 mil e o nome de Arthur do lado, sem mais detalhes. E outra está anotado em 15 de abril, valor de 30 mil reais, ao lado também do nome Arthur. Além disso, no dia 17 de abril, ainda o valor de R$ 3.652 relacionado a um hotel luxuoso e ao nome Arthur, escrito em seguida. Gente, as informações desse relatório foram divulgadas originalmente numa reportagem da revista Piauí. A revista Piauí que publicou uma reportagem muito detalhada sobre esses documentos encontrados pela Polícia Federal, certo? Documentos que mostram em pagamentos, né? Onde o maior beneficiário foi um tal de Arthur. Pagamentos que coincidentemente foram feitos pelo Luciano Cavalcante, ex-assessor do Arthur Lira. Olha só a coincidência. E a reportagem continua. A suspeita é de que uma organização criminosa tenha praticado crimes de fraude em licitação e lavagem de dinheiro em 43 municípios alagoanos. Gente, lembrando, essa investigação da PF é no âmbito da operação, melhor dizendo, da investigação que apura fraude em licitação na compra dos famigerados kits robóticos, né? Esses contratos aí que somam 8 milhões, um pouco mais de 8 milhões de reais, né? Mas voltando aqui à reportagem do portal Último Segundo, continua. Segundo as investigações, a fraude aconteceu na compra de equipamentos de robótica com verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ligado ao Ministério da Educação. O prejuízo aos cofres públicos foi de 8 milhões e 100 e sobrepreço, com prejuízo aí de 19 milhões e 800. Ou seja, quase 20 milhões de reais, gente, indo pro ralo. 19 milhões de reais do nosso bolso, né? Do nosso dinheiro, né? Enfim, continua aqui, né? Os crimes aconteceram entre 2019 e 2022, ou seja, no auge do governo Bolsonaro. Coincidentemente, quando o Arthur Lira começou a ganhar poder, em 2019, 2022 ele tinha um super poder. O inquérito também aponta que a contratação aconteceu somente para uma única empresa fornecedora dos equipamentos de robótica. Além disso, aliados de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, foram alvos da operação. A assessoria do Lira diz o seguinte: toda movimentação financeira e pagamento de despesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, seja realizada por ele e às vezes por sua assessoria, tem origem nos seus ganhos como agropecuarista e na remuneração como deputado federal. Gente, assim, se a Polícia Federal enviou
essas informações para o Supremo Tribunal Federal, perdão, se a PF enviou essas informações para a Suprema Corte e que o Arthur aqui é o que aparece, então deixa eu entender que o Arthur, encontrado nesse caderno caixa, tem foro privilegiado. Aí eu faço a pergunta para vocês: quem é o Arthur que o Brasil conhece que tem foro privilegiado? Né? Então, enfim, querendo ou não, gente, isso é uma preocupação a mais aí pro presidente da Câmara, Arthur Lira. É bom dizer que não tem comprovação de que esse dinheiro foi realmente pro bolso dele, mas querendo ou não, gente, é mais um fato, digamos assim, que deixa o Lira fragilizado politicamente, né? Que deixa ele um pouco mais exposto. Lembrando que não é a primeira vez que o nome dele aparece, né, em escândalos. O nome dele aparece de forma indireta, diga-se de passagem, né? Até agora nunca foi citado que o nome dele foi citado diretamente em um escândalo. Sempre é de forma indireta. Às vezes é uma pessoa ligada a ele. No caso aqui é o assessor, o Seno Cavalcante. Enfim. Mas, gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês, né? É sobre o ex-ministro Ciro Gomes, tá? Que recentemente ele deu uma entrevista aí pro Diário do Nordeste, né? Que é um portal regional muito conhecido aqui, né? Na nossa região. Onde o Ciro, gente, ele faz acusações muito pesadas mesmo, em relação ao ministro da Educação, Camilo Santana, né? O Camilo, que até um dia desse era governador aqui do estado do Ceará. O Camilo, que até um dia desse era alvo de elogios do Ciro. O Ciro sempre falava que o Camilo era o melhor governador do Brasil. O Ciro falava que o Camilo fazia parte da ala do PT que presta, que ele sempre dizia que havia vários PTs e o Camilo estava dentro de um PT que dava para conversar, enfim. O Ciro sempre elogiava muito o Camilo Santana e de repente o Ciro fez aí ataques fortíssimos contra o ministro da Educação. Ele chegou a dizer nessa entrevista, gente, aqui eu estou me baseando aqui na matéria do próprio Cafezinho, tá? Que o Camilo não tem escrúpulo. Ciro, assim, se o Camilo não tem escrúpulo, por que é que você elogiava tanto ele? Por que é que você rasgava elogios ao Camilo quando ele era governador? Por que só agora, quando o Camilo é ministro, quando o Camilo não apoiou o seu candidato, o Roberto Cláudio, ex-prefeito Roberto Cláudio, na eleição do ano passado, por que agora ele não tem escrúpulos? É muito esquisito, né? É muito esquisito você dar essa afirmação depois que o cara é ministro, depois que, enfim, de fato houve uma ruptura, depois que o Camilo não apoiou o seu candidato, que era o Roberto Cláudio, depois que o Camilo bancou politicamente a candidatura do Elmano, que hoje é o governador do estado do Ceará, que venceu a eleição em primeiro turno. O seu candidato, o ex-prefeito Roberto Cláudio, ficou em terceiro lugar. Então, assim, é um pouco estranho, Ciro, você atacar uma pessoa que até um dia desse era seu aliado, uma pessoa que até um dia desse você rasgava elogios, né? E não parou por aí, viu, gente? O Ciro também falou também do próprio irmão, o senador Cid Gomes, que também o Ciro rasgava elogios. O Cid, inclusive, gente, fala até hoje que o Ciro é a sua maior referência política. E aí é até curioso, porque eu queria saber se o Cid ainda considera o Ciro a sua maior referência política. Porque, por exemplo, durante a entrevista, o Ciro, né, chegou a mencionar que o Cid, né, aliás, o Ciro insinuou, né, para que não dá nenhum tipo de problema, o Ciro insinuou que o senador Cid Gomes lhe deu uma facada nas costas e que ainda o atormenta. Gente, só para contextualizar, o Ciro aqui está falando, evidentemente, da eleição de 2022 aqui no estado do Ceará, certo? Onde o senador Cid Gomes praticamente ficou em silêncio
durante toda a campanha do Roberto Cláudio. O Cid não abriu a boca para dizer eu apoio Roberto Cláudio. O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, a mesma coisa, também não declarou apoio ao Roberto Cláudio. Né? Então, evidentemente que o Ciro está falando disso. Né? E que, segundo o Ciro, isso foi uma traição, porque nem Cid e nem Ivo apoiaram diretamente a candidatura do Roberto Cláudio. E, gente, não foi só o Cid, tá? Uma parte da bancada do PDT também não embarcou na candidatura do Roberto Cláudio. Eu lembro que houve uma reclamação dos aliados do Ciro de que os candidatos a deputado estadual e federal pelo PDT não citavam o Ciro na campanha, não citavam também o Roberto Cláudio na campanha. Enfim, o Roberto Cláudio acabou se tornando uma candidatura avulsa, né? A candidatura dele ficou avulsa, querendo ou não, tá? E que eu não estou nem entrando no mérito, né, gente? E aqui não estou nem entrando na questão de que o Roberto Cláudio de fato fez uma boa gestão em Fortaleza, né? Ele saiu com alta aprovação, mas a candidatura dele não vingou, né? Não teve o apoio suficiente para se tornar competitivo. Tanto é que ele terminou, gente, a eleição aqui no estado na terceira colocação, com 14% dos votos, um pouco mais de 14% dos votos. E o Elmano de Freitas, que foi apoiado pelo Camilo, que foi apoiado pelo agora presidente Lula, venceu a eleição no primeiro turno. E o capitão Wagner, né, e o ainda principal líder da oposição, ficou em segundo lugar, né? Então, gente, assim, tem um trecho aqui da matéria do Cafezinho que fala o seguinte: os ataques mais agudos foram direcionados a Camilo Santana. Ciro o retratou como uma pessoa que não tem nenhum escrúpulo. A gravidade, hein, dessa afirmação. Sugeriu que o senador havia se tornado descuidado com as questões morais. Ciro parece ameaçar o senador. Isso é muito grave e eu tenho documentos. Gostaria muito que não fosse assim, mas é assim que vai ser. Ciro, assim, cara, gente, aqui não vou nem mais falar indiretamente pro Ciro, vou falar pra vocês, tá? Seguinte, eu acho, na minha avaliação, que o Ciro, ele ultrapassou a crítica política. Porque se ele ficar só na crítica política, beleza, né? Ok, está dentro do jogo. Mas ele ultrapassa e vai muito mais além. Só que ele vai além para baixo, ou seja, ele baixa muito o nível quando ele diz que o Camilo não tem escrúpulos. Se não me engano, ele diz também que, segundo ele, tá? O Camilo não se pronunciou a respeito disso, de que o Camilo chegou a falar para ele que queria deixar o PT porque o Lula estava preso, isso lá em 2017, 2018, segundo o próprio Ciro Gomes, e que o Ciro não deixou ele sair porque o Camilo, no caso, iria parecer um rato. Olha só os termos, né, que o Ciro usou na entrevista. Gente, é o seguinte, essa afirmação do Ciro, ela mostra aí uma falta de comprometimento ético, porque a gente sabe que na política nem toda conversa a gente acaba, enfim, nem toda conversa a gente torna ela pública, porque às vezes é uma conversa até mesmo pessoal, né? Mas assim, isso saiu da boca do Ciro, não se sabe se é verdade. Mas supondo que seja verdade, Ciro, você não deveria expor o seu ex-aliado desta forma, porque você acaba se tornando um agente de desestabilização, um agente desestabilizador, né? E na política isso é muito prejudicial, cara, né? Então, enfim, mas você já é muito experiente para saber, né? Você já tem aí seus 65 anos, se não me engano. Então você já é experiente para saber esse tipo de coisa, né? E na sequência, gente, o Ciro também mencionou aí um escândalo pessoal imenso envolvendo Camilo Santana, que o hoje deputado federal Eunício Oliveira, desejaria expor, mas que ele, Ciro, havia conseguido abafar. Primeiro, o Ciro não deixa claro quando isso aconteceu. Isso aconteceu quando, Ciro? Isso foi nas eleições de 2014, quando o Eunício foi candidato a governador no Ceará contra o Camilo e perdeu. Isso foi nas eleições de 2018, quando o Eunício se candidatou à reeleição para o Senado e de última hora o seu grupo o abandonou. Você tem que deixar muito claro isso, porque senão fica afirmações vazias, vagas, né?
que não passam de acusação. E tem que provar também, né? Enfim, embora elogiando Eumano de Freitas, que é o atual governador do estado, referindo-se a ele como uma boa pessoa, lembrando que lá em 2020 o Ciro praticamente bancou a candidatura do Eumano à prefeitura de Caucaia, que é o segundo maior colégio eleitoral aqui do estado do Ceará. Né? O Eumano ficou na terceira colocação, nem sequer chegou ao segundo turno. Né? Até aquele momento o Ciro bancou a candidatura dele. Né? Mas o Ciro afirmou que o governo do Eumano não é dele, que quem manda não é o Eumano, e sim o Camilo Santana, que segundo o Ciro controla todos os cargos para fins políticos. E parece, gente, que assim, que o Ciro continua, né? Até mesmo a segunda suplente do Camilo, que é a Janaína Farias, que é uma liderança do PT aqui do estado, oriunda lá de Crateús, né? Também foi alvo dos ataques aí do Ciro, né? Porque isso aqui é ataque, gente. Não tem o que dizer. Se ele fala e não prova, é ataque. Né? Se ele fala e prova, aí são fatos. Mas se ele só fala da boca para fora e não tem nenhuma comprovação do que está dizendo, não passa de ataques. Aí o Ciro falou o seguinte, olha só, gente. Se a família cearense soubesse que serviço a Janaína prestou para o Camilo Santana, faria corar um frade de pedra lá do Itapajé. Eu não sei nem o que comentar, gente, disso aqui, porque de fato é de uma baixaria sem fim isso daqui, né? E ele continuou falando até mesmo da Isolda Sela, ex-governadora. A Isolda Sela, que sempre foi uma aliada fiel aos Ferreira Gomes, especialmente ao Cid, a quem ela trabalhou, né, ainda lá em 1996 na prefeitura de Sobral, né? Enfim. E sobre ela o Ciro disse o seguinte: se minha intenção fosse ter uma marionete para comandar, no caso o governo do estado, Isolda seria a escolha natural. Aqui, gente, ele está falando sobre o fato da Isolda ter sido praticamente abandonada pelo seu próprio partido em favor da candidatura do Roberto Cláudio, porque na eleição do ano passado, antes da eleição, na pré-campanha ainda, todos os partidos da base, né, da base governista, no caso do governo da Isolda, todos os partidos, todos os deputados, praticamente todos os prefeitos estavam, inclusive políticos do PT, prefeitos do PT, todos eles estavam de apoio que a candidatura natural seria o da Isolda. Ou seja, se a Isolda fosse candidata à reeleição, todo mundo iria apoiar ela, ou seja, não iria mexer em nada. Ia só se candidatar e muito provavelmente ia ganhar, tá? Iria ser a primeira mulher governadora do estado, de fato, né? Mas aí, enfim, o PT escolheu o Roberto Cláudio e deu no que deu, né? Roberto Cláudio tirou aí 14% dos votos, acabando na terceira colocação, tá? Enfim. Gente, eu fico até sem palavras pra... É até difícil a gente analisar umas declarações dessas, sabe? Porque, como eu disse, uma coisa é você criticar politicamente, aí faz parte. Crítica política tem que fazer parte do jogo. Mas a partir do momento que você ultrapassa isso da pior forma possível, quando você parte para ataque pessoal, quando você parte para acusação sem provas, aí você não está mais fazendo política, você está fazendo revanchismo. Você está falando com o fígado, logo o Ciro Gomes, que sempre dizia que a gente tem que as pessoas precisam fazer política com a cabeça, não com o fígado. Pois Ciro Gomes, não é o que você está fazendo. Se você ainda tem intenção de fazer política, se você ainda tem intenção de ser um agente político ativo, cara, você está fazendo aquilo que você sempre pregou contra, né? Você está atacando pessoas que até um dia desse você rasgava elogios. Então, assim, soa falsidade, cara. Soa falsidade, né? E assim, você já deixou claro muitas vezes de que não quer mais disputar nada, de que está em período de detox, né? Então assim, cara, se tu tá fora do jogo, não há necessidade alguma de você se expor tanto negativamente desse jeito, certo? Eu acho que isso inclusive deveria até ser aí um feedback de assessoria,
né? Eu não sei o tipo de feedback que a assessoria do Ciro dá pra ele, mas enfim, né? Mas é isso, tá, gente? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, tá? Se você quiser colaborar, mande o pix, pix@ocafezinho.com. E um grande abraço e até o próximo vídeo.